Oi, Oi, Ricardo, seja Ricardo. bem-vindo. Seja bem-vindo, querido. Perdoe aí do meu pequeno atraso, por favor. Não, tá tudo tranquilo. Tranquilo, seja bem-vindo, irmão. Por favor, se apresente. Muita gente conhece o irmão agora, né? Pelo livro que o irmão escreveu, O Meu Porto Seguro, pela editora Geográfica, e outros conhecem você de dentro da igreja, mas tem gente que ainda não te conhece. Então, eu gostaria que o irmão se apresentasse aqui, tá bom? E fale também desse livro que foi lançado, que está trazendo efeitos bem positivos para aqueles que estão ingressando no Evangelho e aqueles que já estão e já conhecem a obra de salvação de Jesus. Fique à vontade, irmão. Eu quero agradecer, né, essa boa oportunidade que Deus nos prepara de estarmos aqui juntos. Quero agradecer ao irmão Joel, ao irmão Anderson, por essa boa comunhão. Eu, na verdade, me sinto honrado, né, por poder falar com tantas pessoas sobre o Evangelho, né, que é o poder de Deus para a salvação. Eu, sobre o livro, né, sobre todo o contexto envolvendo o livro, eu desde menino, desde muito cedo, falei sobre o Evangelho e sempre escrevia cartas, né? E isso já era uma vida devocional. Sempre Deus me colocava um irmão no coração, e quando Deus me colocava esse irmão no coração, eu escrevia. Às vezes eu sequer conhecia aquele irmão e enviava essas cartas por correio, por e-mails, e vivia aquela fase do blog, né? O meu blog à época tinha o mesmo nome do meu canal no Instagram hoje, e, e isso era algo que me preenchia muito. E isso foi evoluindo, foi evoluindo. Eu, quando criança, eu ganhei o meu primeiro devocional da minha avó, que existe até hoje, né? Um devocional originalmente americano chamado Mananciais no Deserto. Eu ganhei esse devocional da minha avó, eu tinha por volta de 7 anos de idade. Mas naquela época não existia esse nome da imprensa, né, do trabalho literário como devocional. Então eu sempre estive à volta, né, desse trabalho. Minha avó também era uma cristã presbiteriana, então ela tinha muita coisa do Charles Spurgeon, né, um grande pregador. Hoje nós temos aí um devocional dele, noite e dia, mas na época eram textos soltos, né? Então eu sempre me via e me vi envolvido com este trabalho, né, da profusão do evangelho, mesmo que eu não tivesse a pretensão de estar multiplicando o evangelho, eu sempre me via então fazendo isso com pessoas próximas, com pessoas distantes. E daí no ano passado isso evoluiu muito e muito rápido e se transformou num devocional, né, chamado Meu Porto Seguro, pela editora Geográfica. Eu fui convidado, na verdade, não era um projeto específico meu, né? Muito embora eu já tivesse muitos textos escritos e tenho, o convite veio da editora Geográfica, que tinha esse projeto. Eles precisavam de um autor cristão brasileiro e que escrevesse com uma rapidez, né, que eles precisavam lançar esse livro, essa obra, o quanto antes, né? Então, eu tenho essa conversa com a editora Geográfica, salvo erro, em setembro do ano passado. Eu assino o contrato com eles em outubro e eles me disseram assim, muito francamente, você tem mais ou menos 40 dias, no máximo 2 meses, né, para entregar esse trabalho. Obviamente, muitos textos eu já tinha escrito, né, porque quem acompanha o trabalho, quem já leu alguma coisa do meu Porto Seguro, eu procuro falar em uma página sobre doutrinas bíblicas, né?
o que é quase que impossível. Mas pelo menos eu faço a provocação para que a pessoa tenha a leitura inicial, por exemplo, do que é a Trindade, e depois a pessoa vá aprofundando o conhecimento dela sobre essa doutrina bíblica. Então eu tinha algumas coisas escritas já, né? Trindade, justificação, salvação por graça e outros temas mais. Eu tive só um trabalho de reduzir para caber, né? E então foram assim dias muito intensos, foram 2 meses, pela graça de Deus, consegui entregar no prazo pactuado, né? E o lançamento ocorreu em janeiro desse ano, para a glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, irmão Ricardo. O pessoal está chegando, nós estamos com quase 500 pessoas na live. Deus abençoe a vida de todos vocês que estão chegando na nossa live agora. E seja muito bem-vindo para esse bate-papo nosso, que hoje vai ficar dentro desse tema tão importante, que a gente deu uma pincelada aqui, Romanos, capítulo 1, versículo 16, é o tema da nossa live. O Evangelho é sim o poder de Deus, e Paulo não se envergonha disso, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Joel estava falando um pouquinho, Joel pode concluir, eu acho que o Ricardo está com um probleminha na internet dele. Joel, pode concluir o que você estava dizendo. Pronto. Maravilha. Voltou lá. Então, estávamos dizendo que este é o tema central da carta de Romanos, né? Onde Paulo declara este versículo tão forte, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E aí eu já passo a bola para o irmão Ricardo, mas eu gostaria só de falar que quando Jesus, ele diz o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E ali são duas coisas distintas, a Escritura e o poder de Deus, né? E que poder seria este? Muitas vezes as pessoas podem entender que seja o poder da cura, de um milagre, do sobrenatural, o poder de uma benção, mas não é disso que Cristo está dizendo. Ele se converge nesta fala de Paulo, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, nem todo mundo que conhece as Escrituras conhece o Evangelho. Mas o Evangelho está contido dentro das Escrituras. Então, quem conhece o Evangelho, conhece as Escrituras. Tem muita gente conhecendo só as Escrituras e esquecendo de conhecer o Evangelho. E o tema central é o Evangelho, porque foi, inclusive, no século XIX que este verso 16 e principalmente o 17 chamou a atenção de Lutero, aonde ele se entendeu a verdade do Evangelho e deu início à reforma protestante, para que hoje nós pudéssemos desfrutar de algo tão glorioso, tão maravilhoso. Então, esta é a força, esta é a manifestação, porque o poder do Evangelho é aquilo que transforma, é aquilo que muda, é aquilo que traz a pessoa da morte para a vida, das trevas para a luz. É aquilo que resgata o caráter da pessoa e transforma ela na pessoa de Jesus. Este é o poder transformador do Evangelho pregado por Paulo. Maravilha. Joel, Deus abençoe. Bom, Ricardo, agrega alguma coisa a esse verso? Traz mais alguma coisa para a gente sobre isso, por gentileza? Meus queridos, isso é muito forte, né? Esse versículo é um versículo que nos acompanha e acompanha também todos os que amam a verdade da palavra de Deus, né? É o poder de Deus sobre a ação. Então, tudo que Paulo viveu e que ele escreve, transmitindo para todos nós, é muito importante isso que o irmão Joel falou, que a gente faz essa divisão, né? De errar em conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente faz essa segmentação, né? De conhecer as Escrituras de um lado e o poder de Deus. E o que é esse poder de Deus, né? O poder de Deus que muitos entendem como se fossem os sinais visíveis da graça, ou sinais extraordinários, as manifestações dos dons. Tudo isso é, de fato, obra do Espírito Santo. Porém, esse poder de Deus
E ele, ao meu ver, é muito mais profundo, como levantou aí o irmão Joel, não é? Esse poder de Deus, ele faz alguém nascer de novo sem que ele estivesse procurando este novo nascimento, né? É a diferença da conversão e ser convertido. Então, isso é muito forte e é muito glorioso quando a gente pensa e medita nisso, né? E considerando que o Evangelho, então, poder de Deus para a salvação. Então, esse é um binômio, né? Conhecermos as Escrituras e o poder de Deus. Mas este poder de Deus, ele nos é trazido pelas Escrituras, não é? Por quê? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando isso vem para a nossa vida, não é que nós queiramos dominar as Escrituras. Nós nos envolvemos a esse nível para que as Escrituras nos dominem, né? Isso é uma grande diferença. Porque o que a gente faz aqui, ou em outros lugares, e outros irmãos também fazem, não é mostrar uma erudição, né? Eu estou aqui para dizer que sei, que conheço, que tenho titulação ou sou catedrático. Por quê? Isso nós temos vários. Nós temos professores de teologia, e eu sei que muitos sabem disso, que são ateus, não é? Professores de teologia em universidades de filosofia, envolvendo a Igreja Romana, padres, né, catedráticos em teologia, e que pessoalmente ou sigilosamente confessam que são ateus e são dotados de grande conhecimento bíblico e escritural. Então, este poder de Deus para a salvação, este tal não alcançou, não é? Então, se eu estiver aqui ou em qualquer outro lugar, apenas para mostrar erudição, mostrar que eu conheço, que eu sei, que eu transito bem na espinha dorsal das Escrituras, ou seja, transito sobre as doutrinas cristãs básicas, mas nada disso me transformou, nada disso gerou um novo nascimento, como o Senhor Jesus falou com Nicodemos. Então, no meu caso, ou no caso dessa pessoa específica, não há de se falar em poder de Deus para a salvação. É um mero conhecimento, é uma mera erudição, e isso acontece mais do que nós podemos imaginar, né? Quando Jesus escreve, então, uma das cartas às igrejas da Ásia, ele fala para um daqueles pastores, para aquele ancião: você tem nome que vive, mas você está morto, não é? Então, quando a gente tem uma ortodoxia, mas não tem uma vida piedosa, a Escritura não nos mudou, e nós não vamos nos parecendo com Jesus a cada dia, isso é letra morta, não passa de mero conhecimento e mera erudição. Então, o conhecimento de Deus, ou o poder de Deus para a salvação, é quando alguém é transformado, mesmo que ele saiba muito pouco, né? Ou ainda esteja conhecendo mais, mas quando ele alcança essa transformação vital, profunda, isso é o que o Senhor procura através do Espírito Santo contido nas Escrituras. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso, né? É muito forte, né? Quando a gente ouve esse tipo de argumentação do irmão Ricardo e do irmão Joel também, porque faz com que a gente comece a refletir sobre realmente o poder que a Escritura tem como palavra de Deus. Ou seja, ela não só contém, né? Ela é a palavra de Deus. Em cada detalhe. Nós vemos o poder de Deus em cada detalhe. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de conversar com um grupo de estudo nosso sobre o tabernáculo. E a entrada do tabernáculo, que logo de frente com a porta, Joel, Ricardo, tem ali o altar do holocausto. É a primeira coisa que todo mundo tinha acesso. Estava no pátio. Era o local onde se fazia o holocausto, onde se tirava a vida de um animal, onde o sangue
era derramado, antes de adentrar a primeira porta do lugar santo, precisava passar pelo local do sacrifício. E Cristo vem com isso para nós. Antes de eu acessar a primeira parte, ou a segunda parte, que é o Santo do Santo, eu preciso passar pelo sacrifício. E o altar tinha 4 pontas, com uma cruz, e Jesus faz esse sacrifício. Para mim e para você que está assistindo essa live agora. Nós, que como está escrito em Jó, no capítulo 15, a partir do versículo 14, que Deus não confia nem nos seus próprios santos, nem no céu. Nem os céus são puros aos seus olhos, quanto mais ao homem que bebe iniquidade como água. Ou o próprio Paulo, que vai falar em Romanos 3, 23, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e com o amor que eu tenho pelo Ricardo e pelo Joel e por você que está aí do outro lado da live, eu posso conjugar um verbo aqui, né? Eu não presto, tu não presta, eles não prestam, nós não prestamos, vós não prestais, eles não prestam. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus, e para acessar essa primeira porta para o lugar santo, para colocar o nosso rosto diante do candelabro, que era a primeira coisa que o sacerdote, o sumo sacerdote via quando entrava dentro do tabernáculo, que era o candelabro, as 7 velas, simbolizando o próprio Jesus com 7 Espíritos de Deus, para cumprir o que está escrito em Isaías, no capítulo 11, versículo 2, que sobre ele se derramaria esses 7 Espíritos. Nós precisamos passar pela cruz. Por isso Paulo, ele fala com tanto carinho sobre esse evangelho, por isso que Paulo fala com tanto carinho sobre essa boa notícia, né, Joel? Não é, irmão Ricardo? E eu queria que vocês falassem mais, tudo que tiver dentro do coração de vocês, pelo Espírito Santo, falem, deixe nessa live, para que as pessoas que estão do outro lado, independente da igreja que elas frequentam, quer seja a Assembleia Batista, Metodista, Presbiteriana, Congregação Cristã, Adventista do 7º dia, nós estamos aqui com o único foco, que Cristo está no centro dessa conversa, e é sobre Ele, como está escrito em Romanos, é tudo por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Então, por favor, discorram sobre esse tema, sobre salvação, sobre a situação do ser humano sem Cristo, e depois da situação do ser humano, depois que ele crê com Cristo, esse caminho novo, essa novidade de vida. Joel. Anderson, eu quero falar aqui agora sobre esta fala de Paulo, quando ele fala, eu não me envergonho do Evangelho. E por qual razão Paulo se envergonharia do Evangelho? Antes disso, antes de entrar nesse tema central de Paulo, falar que ele não se envergonha do Evangelho, vale ressaltar que tem pessoas que elas têm vergonha do Evangelho, até hoje. Elas não se portam, elas não se colocam à disposição. Algumas têm timidez e outras têm vergonha de falar do Evangelho, se calam. E Deus não nos chamou para reter o Evangelho. Deus nos chamou para sermos proclamadores do Evangelho. Por isso que primeiro ele disse vinde e depois ide. Vinde, aprende, ide e ensina. Então, isso não pode ficar retido dentro de nós como se fosse algo... Tanto que Paulo diz assim, me sinto devedor tanto a grego quanto a bárbaro. Essa questão do sentimento de dever, ela acontece por 2 razões. Você só deve quando você pega algo emprestado, enquanto você não devolve, você é um devedor. Enquanto você não paga o que você pegou emprestado, você é um devedor. Ou... Na seguinte questão, quando alguém, o exemplo, o Anderson me dá um dinheiro para mim pagar para o irmão Ricardo. Enquanto eu não entregar esse dinheiro para o irmão Ricardo, eu sou um devedor. Então foi o que Cristo nos trouxe como a beleza mais extrema daquilo que ele podia trazer da glória de Deus, ele trouxe o Evangelho. E o Evangelho é o próprio Cristo, o Evangelho é a boas novas. No grego ele quer dizer boas novas, e boas novas da salvação é o próprio Cristo. Então o Evangelho é a pessoa de Jesus em nós. E nós não podemos guardar esse tesouro, reter como se fosse algo comum somente para nós. Nós temos que ir ao mundo e proclamar este Evangelho. Então as pessoas não podem ter vergonha do Evangelho. Pelo contrário, as pessoas que existem aí fora, elas têm vergonha de bater no peito e dizer o que são. Assassinos vêm às redes sociais dizer, eu sou assassino. Pessoas que cultuam outros deuses vêm às redes sociais e claramente dizem,
eu cultuo outros deuses, e nós, por vezes, como cristãos, temos vergonha de falar sobre o evangelho de Jesus. Ora, isso não deve ser vergonha para nenhum de nós, pelo contrário, isso deve ser uma alegria retumbante dentro do nosso ser, porque era isso que estava no coração de Paulo. Paulo, ele, em todos os momentos, onde ele estava, na sinagoga, doente, são, com fome, com a barriga vazia ou com ela cheia, com a mesa farta ou com ela vazia, dentro das prisões, algemado, ele pregou para toda a guarda pretoriana, algemado, porque ele sentia aquele desejo de dever de falar do evangelho. E muitas vezes tem crente com 40, 50, 60 anos dentro de uma igreja e não consegue falar do evangelho para ninguém. E alguém vai dizer, mas as minhas obras falam. Mas não foi isso que Cristo disse. Ele disse, ide por todas as nações e fazeis meus discípulos. Ou seja, o ide é uma ordenança de Jesus. Nós não podemos ficar simplesmente calados diante de uma riqueza tão grande que nós encontramos e não levar ela para as pessoas. Então, quando Paulo fala sobre não se envergonhar do evangelho, é porque naquela época o evangelho era tido como vergonha, porque como que um Cristo que nasceu no meio do feno, que nos arrebaldes de Belém, aonde não tinha nenhuma notoriedade, uma cidade desprezada, agora esse Cristo que caminhou com os discípulos, que se misturava com eles, que se assentava para comer com os pecadores, que Cristo é esse que agora é o meu rei, o meu salvador, o Cristo que subiu numa cruz e condenado de forma tão cruel como um dos piores criminosos de Roma, agora vai ser o meu rei, meu salvador. Então as pessoas se envergonhavam dessa questão, e Paulo dizia, não, enquanto vocês acham que esse Cristo, porque aí Paulo diz assim, aquilo que é a fraqueza do homem, a fraqueza de Deus, ela é conhecida como a questão do poder, aquilo que para o homem é fraco, para Deus é forte. Naquilo que o homem encontrou fraqueza, Deus encontrou fortaleza. No Cristo sangrento, numa cruz, sendo espetáculo para a humanidade, naquele momento ele estava pisando a cabeça da serpente e transformando aquele espetáculo de horror no palco da glória de Deus, porque foi ali que ele redimiu a humanidade. Então Paulo dizia, porque para vocês é vergonha, para mim é poder, e ninguém se envergonha de quem tem poder. Você se envergonha de fracasso, você não se envergonha daquilo que é poder de Deus. Glória ao nome do Senhor, glória a Deus. Deus abençoe, Joel. Sim. Pessoal que chegou na nossa live, sejam todos muito bem-vindos. Que assunto, irmão Ricardo, que assunto. Fala um pouco pra gente. Que assunto, muito forte isso. Meus queridos, é isso tudo que o irmão Joel disse, comungo com o que ele disse. O nome de Jesus, ele é vilipendiado, ele é perseguido desde sempre, né? Se nós avaliarmos a história da igreja, desde os primeiros séculos da história da igreja, nós vamos ver os primeiros crentes, os primeiros cristãos sofrendo repetidas perseguições por professarem o nome de Jesus, não é? Até o momento em que os cristãos diziam que Jesus era o seu Salvador, tão somente o seu Salvador, isso não causava males maiores. Por quê? Existia uma paleta extensa de vários deuses, né? Um panteão de deuses e de ídolos mudos. Mas quando os cristãos começaram a declarar que Jesus, além de ser o seu Salvador, era o seu Senhor, então começou as agruras das perseguições, né? Cristãos queimados, cristãos lançados nas arenas. Era o programa de domingo da família, não é? Assentarem-se lá nas arquibancadas para assistirem os cristãos sendo devorados na arena. Vamos popularizar criança, família, pai, mãe, avó, comendo algum tira-gosto, assistindo o cristão sendo devorado na arena pelos leões. Por quê? Porque eles se declararam que Jesus, além de ser o seu Salvador, era o seu Senhor. Quando o senhorio dos poderes terrenos
cedem lugar para um outro senhorio, eles começam a se revoltar, né, e a perseguir e a degladiar contra os cristãos. A gente tem isso também no início do cristianismo, ou da obra cristã na Coreia, quando entra ali naquele meio termo, naquele meio tempo, um imperador japonês que vindicava para si um culto ao imperador, e a gente sabe que o culto ao imperador existiu até em Roma, antes do cristianismo ser institucionalizado. Mas lá na Coreia, quando os primeiros cristãos se negavam a cultuar o imperador japonês, começa uma verdadeira guerra contra estes cristãos. Isso existe um livro, né, sobre o reavivamento na Coreia, e a Coreia do Sul hoje tem uma das maiores igrejas cristãs do mundo, não é? E naquela época, quando o cristão ele se negava a prestar um culto ao imperador desta terra, em nome do seu Senhor, em nome do senhorio de Jesus, aqueles crentes começam a ser perseguidos. E eles tinham lá uma série de males que eram feitos contra estes cristãos. Pegava um pedaço de bambu e enfiava debaixo das unhas dos cristãos. O que era isso? Era para morrer na hora? Não. Era para que ocorresse um sofrimento longo, né? Então, outra punição, eles pegavam uma pedra de quase 500 quilos e lançava sobre as pernas dos cristãos, sobre os joelhos, sobre as costas, não é? E eu quero crer que nesse trânsito todo, pode ser que alguém intervinha, um amigo querido dizia, não, nega Jesus, só da boca para fora, faz uma oração no teu íntimo, ele sabe que você está negando da boca para fora, né? Mas eles se mantiveram firmes, fiéis, valorosos. Quantos não morreram, não é? Muitos morreram, especialmente nesse contexto da Coreia, e hoje é uma igreja sólida, é uma igreja que não perdeu a sua raiz. Há algum tempo dali, nós temos a Coreia do Norte, não é? Onde o evangelho é proibido, onde o cristianismo é perseguido, onde quando se encontra grupos de cristãos orando e lendo a Bíblia, são todos mortos, né? Pessoas lá da Coreia do Norte que anseiam mais do que a própria vida receber, pasmem, um exemplar das Sagradas Escrituras, que são levadas para lá, às vezes até de balão, né? Tá nos noticiários, né? Eles usam toda uma maneira, na mesma forma que aquele irmão André, que era chamado de o contrabandista de Jesus, ele escreveu um livro, e eu proponho a leitura para todos os que nos assistem. O livro do irmão André, que era chamado Contrabandista de Jesus, é chamado Não Há Portas Fechadas. E ele desafiava, obviamente, as leis, levando exemplares das Escrituras nas bagagens, quer viajasse por terra, quer pelo ar, nunca temeram, né? E eu acho que o verdadeiro poder de Deus para a salvação no coração do crente, do fiel, faz isso, dá esta certeza. Só para concluir aqui, Paulo estava preso, tinha uma igreja que ele amava muito, que era a igreja de Filipe, né? A igreja de Filipenses estavam entristecidos. Como pode um homem desse estar preso e ele só faz o bem, só prega Cristo, né? E Cristo crucificado? E como que ele está preso? E daí Paulo, do interior daquela prisão, escreve uma carta, que é uma carta carregada de amor, de carinho, de afeto. Ele usa uma expressão que eu gosto muito, abre aspas, entranháveis afetos, que nós estamos perdendo, né? Nós estamos perdendo entranháveis afetos pelo nosso irmão, nós estamos perdendo entranháveis afetos pela Escritura, nós estamos perdendo entranháveis afetos por Cristo, estamos perdendo entranháveis afetos pela Trindade,
Muitos não têm mais paciência de ouvir sobre Cristo, não é? Mas Paulo escreve para aquela igreja dos Filipenses, dizia: não fiquem tristes. Sabe por quê? A minha prisão contribuiu muito mais para proveito do Evangelho, como disse o irmão Joel, porque o anúncio do Evangelho alcançou toda a guarda pretoriana. Então isso é muito glorioso, muito glorioso. E Paulo também, quando escreveu para os Coríntios, ele disse: olha, o único tema da minha pregação é Cristo e Cristo crucificado. Não, mas os judeus pedem um sinal, os gregos querem alguma coisa, um Messias sábio, como os filósofos, né? Então ele dizia que o sinal do Cristo era o sinal que era como se fosse uma pedra de tropeço, não é? Por que ele queria dizer isso, queridos e queridas irmãs? O cristianismo é um caminho de dor, de sofrimento, de renúncia, uma expressão que também é paulina, de abnegação. Jesus falou isso: você quer vir após mim? Toma a sua cruz e segue-me, não é? Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Por quê? O cristianismo não é um caminho de conforto, não é um caminho de blindagem, que tudo vai dar certo, que tudo vai ser bem sucedido. Muito pelo contrário, o cristianismo é um caminho de renúncia. E para terminar essa minha fala, eu quero usar os dois sacramentos que nos foram deixados por Jesus expressamente. Quais foram eles? O batismo e a Santa Ceia. Ambos os sacramentos que nos foram ensinados por Jesus apontam para onde? Para a cruz. Morte, sepultamento e ressurreição. Para participarmos da ceia, nós precisamos considerar este aspecto tríplice, né? De morte, sepultamento e ressurreição. Batismo, igualmente, na figura da ressurreição. Morrer para o mundo e nascer uma nova criatura em novidade de vida. Então, a nossa vida deve apontar para a cruz. Não adianta. E, infelizmente, hoje, queridos, muitos não têm mais paciência de ouvir sobre a cruz, de ouvir sobre Cristo, de ouvir sobre o drama do Calvário. Eu quantas vezes atendi batismos e eu dizia assim: se o drama do Calvário não te emociona, se o drama do Calvário não compunge o teu coração, a ponto de que, para que você se batize, a luz tem que piscar, a luz tem que apagar, o ancião ou o pastor ou o preletor da noite tem que falar teu nome, teu sobrenome, teu CPF, chamar o hino que você gosta, chamar o hino de funeral. Deus me dava de dizer: não venha, porque você não entendeu o evangelho da graça. Ele é loucura. Mas, queridos irmãos, ele é poder de Deus para a salvação. Então a gente via estes homens santos presos, cerrados no meio, crucificados de ponta cabeça, queimados no fogo. Eu gosto muito de falar de John Huss, não é? Que é um pré-reformador, e ele, no Concílio de Constantinopla, ele, salvo erro, ou um outro, ele passa por uma situação e ele é queimado da pior forma possível, não é? E apontando sempre para a cruz, não trocava de calçada, não trocava de rumo, não trocava de norte. Diz os livros, né? Eu quero crer na veracidade desses livros, que ele disse assim: olha, vocês podem queimar um ganso na fogueira agora, porque Hans, o sobrenome dele significava ganso, mas daqui a 100 anos virá um cisne, e este vocês não vão conseguir queimar. Então, exatamente 100 anos depois, vem Martinho Lutero com toda este fervor da justificação pela fé. Então, isso é glorioso, irmãos. Então, tem conforto? Não tem. É prisão,
negação, às vezes tristezas, às vezes perder amigos, não é? É o que Paulo escreveu para Timóteo e para tantos os outros. Mas isto é poder de Deus para a salvação e que alegra o nosso coração e que nos dá essa força de falarmos aqui sobre um assunto tão glorioso e santo. Então, sempre, sempre, principalmente os dois sacramentos deixados por Jesus apontam para a cruz. E nós vamos nos distanciar dela? Jamais. Então devemos nos negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o Senhor Jesus. Glória a Deus, tremendo, tremendo. O concílio foi de Constança, sobre John Hus, Constança, no século XV. Lindo, lindo demais. John Hus realmente... E ele foi até o fim, né? Amarrado a um tronco, queimado, e ele abria sua boca para falar do que viria depois. É maravilhoso, esse é o poder do Evangelho, né? E as pessoas não se envergonhavam disso. E hoje, infelizmente, muitas pessoas estão se envergonhando disso, né, irmão Joel, irmão Ricardo? Infelizmente. E às vezes nem só se envergonhando, mas não querendo compreender esse Evangelho, não querendo sair dos primeiros rudimentos, como está escrito. Pois deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, nós precisamos, né, prosseguir até a perfeição. Eu vou dizer uma historinha que aconteceu comigo, Joel, Ricardo. Eu me apaixonei a primeira vez na minha vida pela professora da segunda série, a tia Renata. E passei de ano como o melhor aluno da sala. Mas meu coração doeu de saber que eu não estudaria mais com a tia Renata. E eu, muito triste, eu comecei a chorar na escola, rapaz. De tanto que eu gostava daquela professora. Era um amor, assim, muito, muito puro que eu tinha por ela. E ela me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou: você está virando um homem, você precisa prosseguir. Então agora você vai para a terceira série. Olha, um menino de 8 anos de idade. E isso eu levei para a minha vida. E tem muito cristão hoje que ele não quer sair desses rudimentos, né? Dos primeiros rudimentos, né? Ele não quer compreender mais, ele não para ler a Bíblia, para fazer um devocional. Ele não tira um tempo das 160, né, mais de 160 horas da semana, ele não consegue tirar uma hora para ele se dedicar à leitura da Bíblia, ele não consegue tirar alguns minutos do dia para se dedicar a um devocional. E, infelizmente, isso faz com que muitas mentes fiquem engessadas, vamos dizer assim, e sem conseguir compreender o alimento sólido que a própria palavra de Deus quer nos oferecer. E feliz você que está aqui, nós estamos chegando em quase 700 pessoas nessa live, feliz você que está aqui, que você pode ouvir, né, ouvir esses dois irmãos que falam com tanto amor, com tanto carinho, trazendo assuntos da história, de pessoas que sofreram, de pessoas que foram queimadas, de pessoas que foram enforcadas, de pessoas que foram colocadas em arenas para serem devoradas por leão só porque elas professavam uma fé naquilo que Jesus tinha feito por eles. Isso é tremendo, não é, Joel? O Ricardo falando aí, né, sobre esses irmãos heróis da fé que, embora não estejam nomeados nas escrituras, mas a história nos relata o que eles passaram por amor ao Evangelho, né? Isso nos remete dois fatores. Primeiro, quando Paulo anuncia o Evangelho em Éfeso, né? Uma cidade que era totalmente tomada por idolatria, por arte mágica, feitiçaria, e aí entra o poder do Evangelho, né? Numa cidade como essa. Por isso que Paulo ele é considerado o bandeirante da fé cristã, o maior plantador de igrejas que já houve no cristianismo. Ele entrava no meio do ninho dos demônios, no meio do centro, do cerne ali, onde Satanás tinha domínio, e Paulo entrava desbravando o Evangelho. E aí nós podemos ver o poder desse Evangelho, porque na Praça Central eles fazem uma fogueira e eles vão trazendo todos os livros de artes mágicas e queimando e colocando ali no meio daquela fogueira para manifestar a sua fé em Jesus, abandonando tudo aquilo que era do velho homem, tudo aquilo que provia neles facilidades ou virtudes que eles julgavam ser boas. Eles foram colocando tudo de lado por causa do poder do Evangelho que atuava neles, né? Então isso
É muito forte o poder, a manifestação do poder do Evangelho. E o Ricardo falando sobre estes homens que se deram pela sua vida, né? Nós estamos fazendo a devocional das cartas das cartas das 7 igrejas da Ásia, e ontem eu lia sobre Policarpo, que foi um dos bispos, provavelmente, da igreja de Esmirna, e este Policarpo ele foi chamado e dito para ele, quando um procônsul levou no estádio e disse: nega Jesus, só amaldiçoa este Jesus e eu te dou a tua liberdade. E ele falou: só diga louvor, César é o Senhor. Só fala para a boca e diz: César é o Senhor. E como ele negou fazê-lo, então o procônsul disse: então serás queimado. E Policarpo olha para ele e disse: tu me queimarás com um fogo que por algumas horas daqui a pouco se apagará, mas vocês esquecem do fogo do juízo, que este é eterno, este nunca se apagará. E morreu cantando louvores, porque o poder do Evangelho gera isso dentro do coração, porque o Evangelho ele é racional. Uma pessoa de si própria, uma pessoa numa condição normal, ele jamais teria competência para agir com tamanha nobreza em defender a sua fé, o Evangelho, acreditando na pessoa de Jesus. Por isso que o crer em Jesus não é só da boca para fora, não é só dizer eu creio. Existem pessoas em cima de palcos, vivendo uma vida profana e de qualquer maneira moldadas aos padrões mundanos e dizendo eu creio em Jesus. O crer em Jesus é quando você se rende a Ele, quando você se entrega de corpo, de alma, de espírito e manifesta: estou rendido à tua pessoa, a ponto de dizer o que o nosso irmão Paulo disse: não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive. Meu Deus, Joel. Deus abençoe por essas palavras. Ricardo, Deus abençoe por essas palavras. Eu me sinto aqui num culto para a alma. E como disse Paulo em 2 Coríntios 11, né? Por causa do poder do Evangelho, por causa disso, ele escreve essas palavras em 2 Coríntios 11, a partir do versículo 26. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes eu fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e em fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejum muitas vezes, em frio, nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Meu Deus, como é forte isso, meus irmãos. Como é forte, como é... Que motor é esse, né? Que é o que a gente está falando, esse motor que impulsiona essas pessoas a irem por uma arena sem titubear. Esse motor que impulsiona essas pessoas a chegarem diante de armamento pesado, flechas, que estão diante de forcas, que estão diante de momentos de perderem a própria cabeça em guilhotina, e eles não titubearem por esse poder que está dentro deles. É desse poder. E o próprio Jesus disse: não temam, não temam. O homem que pode apenas tirar a sua vida, temam aquele que, além de tirar a vida, ainda pode jogar no fogo do inferno. É sobre ele. É sobre ele. É esse que nós tememos. E a ele seja dada glória, não só hoje, mas por todos os séculos, como está escrito em Isaías, no capítulo 6, que os querubins diziam: Joel, Ricardo, Kadosh, 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 Adonai Tzavaot, Melokol, Haaretz, Kevodô, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E hoje eu estou desfrutando dessa glória pela boca de vocês dois e por cada testemunho que eu estou vendo aqui nos comentários, de cada pessoa que está dizendo: olha, minha vida está sendo transformada, eu estou feliz, que live. Então tudo isso nós vemos que é uma transformação que Deus traz através desse momento, um momento simples e até curto, mas é o que Paulo disse em 2 Romanos, capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Hoje o teu entendimento está sendo renovado
algo diferente, uma semente do Evangelho está caindo, mais uma semente do Evangelho caindo para transformar a tua mente, para que você possa experimentar, não é só conhecer, mas experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estou muito feliz de estar com vocês dois. Nós estamos com um grande grupo de pessoas e eu quero agradecer a presença de todos, desde o Rio Grande do Sul, passando aqui pelo Sudeste, Nordeste, tem gente da Bahia, Pernambuco, tem gente dos Estados Unidos aqui com a gente, tem gente de toda a Europa, tem muitos países da Europa com a gente aqui. Então Deus abençoe todos vocês que estão com a gente. Eu vou passar a palavra pro Ricardo de novo, porque nós temos mais uns 8 minutos de live e eu e o Joel, a gente sempre fala, para não cansar ninguém, a gente faz uma live com um gostinho de quero mais, né, Joel? E vai ficar o convite para os irmãos para a gente voltar aqui e continuar esse assunto, que é só o começo. Ricardo. Tá bom. Queridos, eu posso dizer assim, sem falsa modéstia, que eu sinto meu coração fervendo com palavras boas. Deus. Que nós estamos participando é um culto, sem sombra de dúvida. Então eu só tenho que agradecer a Deus, ao irmão Anderson, ao irmão Joel e todos os que estão unidos à nossa comunhão, aí mundo afora, né? Eu quero só fazer uma proposição. Quem é que dá essa firmeza para esses heróis da fé a não titubearem, né? Quem é que faz estes grandes avivamentos? E qual é o grande avivamento, a não ser o retorno à palavra de Deus, né? O Espírito Santo da graça. E eu creio num grande avivamento que está sendo feito, inclusive através deste canal aqui, irmão Anderson. Eu creio também em novos nascimentos em corações que professam a fé em Jesus há muito tempo. Eu estou escrevendo um livro que logo mais vai ser editado sobre o avivamento dos morávios, né? Grupo que permaneceu e permanece, né? Até hoje nós temos aí uma congregação, Unidade dos Irmãos, né? Alguma coisa assim. Mas esse movimento começa lá na pré-reforma, né? Passa pela reforma, suporta as perseguições da pós-reforma. Na guerra lá dos 30 anos, os morávios são perseguidos, são mortos, e eles vivem um avivamento lá num lugar que um irmão alemão doa para eles, né? Ali começa um grande movimento. Esses morávios, eles vivem um relógio de oração que durou 100 anos. 100 anos. Aquela oração dos morávios não acabou. Por quê? Eles fizeram um rodízio, acho que de 24 irmãos por dia. Então, num dia ficava 24 irmãos, entre irmãos e irmãs, e no outro dia, e no outro dia. Esta oração durou 100 anos. Isso é avivamento, não é? Então, eles tinham um grande envolvimento com as escrituras, cantar os salmos, cantar a Bíblia. Mas eu vou chegar no ponto que eu quero chegar. Num navio eles estavam indo para uma missão. Naquele navio onde estava um grupo de morávios, estava nada mais, nada menos alguém que se chamava John Wesley. Vocês sabem quem foi John Wesley? O fundador da Igreja Metodista. John Wesley já cristão, John Wesley um cristão morno, né? Quase cá, quase lá, desesperado, com medo de morrer, porque uma grande tempestade no navio colocava o navio em solavancos, mas num grupo estava assim, do lado de lá do navio, eram os morávios, que estavam unidos, cantando salmos, ou musicando salmos. E um deles dizia: se nós precisarmos morrer por Jesus, nós vamos morrer alegres em Jesus. E quando Wesley vê aquele grupo de morávios com esta fé genuína, com esta certeza inamovível, eu quero crer que a partir desse momento começa uma obra verdadeira no coração de John Wesley. Mais adiante ele se converte realmente e ele se envolve com as missões. E que força é essa, né? Que está aí
no irmão Joel, no irmão Anderson e em todos quase 700 que estão acompanhando esta live e está aqui comigo. É a força poderosa do Espírito Santo, pneuma, né? Que é Deus em movimento e que está fazendo sim um grande avivamento de retorno às Escrituras e de retorno ao poder de Deus para a salvação. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É louco, irmão. Da base, não. Joel. Muito forte. Joel, suas palavras aí para a gente encerrar a live, depois eu devolvo para o Ricardo também. Os Morados, gente, é muito top. Eu vou comprar esse livro aí, eu quero ter esse livro. Começou ali na região da República Tcheca, inclusive eu tenho um amigo que está lá na República Tcheca, lá na região da República Tcheca, também no século XV. É muito, muito especial essa história. Vai ficar muito top esse livro. Joel. Bom, primeiro agradecer a esta quase 700 pessoas que estão aí. Foi muito glorioso, me falta até meu vocabulário se torna pobre diante de tantas grandezas que nós ouvimos aqui. Então não conseguirei expressar tudo aquilo que a minha alma sente neste momento. Mas, de forma resumida, foi um culto que Deus preparou para nós participarmos agora à noite, sem dúvida nenhuma. E diante de todo esse compêndio de informações que nós ouvimos, diante de todas estas informações que nos chegaram hoje, daqueles primitivos que sofreram e foram empoderados pelo poder do Evangelho a passar por esses processos, eu termino a minha fala dizendo que nós não podemos baratear o Evangelho, retratando ele somente a cuidar das coisas corriqueiras desta vida, de nossas tristezas, angústias, de nossas guerrinhas, de nossos processos. Nós não podemos reduzir o Evangelho a cuidar apenas das coisas corriqueiras, mas nós temos que retratar o Evangelho da forma esplêndida que ele é, de maneira a transformar, regenerar, mudar o comportamento das pessoas e livrá-las da ira futura. Temos que pregar um evangelho que é capaz de pegar dois homens surrados, com as costas marcadas pelas 40 chibatadas que levaram, à meia-noite, com os pés amarrados num tronco, desprovido de qualquer conforto, e estarem ali, todos com os vergões nas costas, mas terem a habilidade de, diante daquele cenário horroroso, conseguirem entoar cânticos de louvores. Este é o poder do Evangelho. É isso que precisa ser anunciado. Nós não podemos baratear o Evangelho em hipótese alguma. Deus abençoe, saudações a todos. Foi um prazer estar com vocês, e espero que nós possamos ter logo um breve encontro e que este Evangelho possa ser expandido e levado até os confins da terra. Deus abençoe grandemente, Joel. Bom, Ricardo. Quanto tempo eu tenho? 1 minuto? Não, você tem o tempo que você precisar. Ouvindo o irmão Joel, a gente lembra de uma expressão de um teólogo, né? Graça barata, né? O que nós vivemos não é uma graça barata, né? Nem a hipergraça, nem o Jesus implorando pela sua glorificação, te procurando, implorando o teu amor. Não somos nós que encontramos a Ele, é Ele que nos encontra. Né? Então, o antônimo é o contrário de graça barata, é graça maravilhosa, gloriosa. Para terminar, só para concluir, quando eu falo de Romanos 1,16, eu gosto de falar de dinamite, né? Que é um dos significados variantes, né, da tradução desse poder de Deus para a salvação, né, do dínamos, é dinamite, né? Evangelho verdadeiro mesmo é dinamite que faz ferver teu coração. Isso quer dizer que você não vai errar, que você não vai pecar, que você não vai desviar nunca? Não. Isso nos dá a capacidade de considerar, não, eu sou, como dizia Paulo, o principal dos pecadores. Não tem um bom, né? Todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus, né? Não há um justo sequer, não era isso que dizia Paulo? Então o Evangelho nos dá
essa percepção, né? Como eu sou tão baixo, né? Tão vil, abjeto, e ainda assim, quando eu estava morto nos meus pecados, nas minhas ofensas, esse Cristo nos amou. Então, queridos, nós vivemos esse dualismo. Paulo fala dessa batalha, né? Da carne contra o espírito. E eu vou pedir licença para ler rapidamente para vocês. É um poeta, mas é um poeta que não é bíblico, mas é Olavo Bilac. E ele falou sobre dualismo. E o que nós falamos daqui, do começo até o fim dessa live, é o dualismo da carne contra o espírito, não é? E Paulo dizia muito isso em Romanos, principalmente, das batalhas, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, às vezes, ele me toma de surpresa. Então, Olavo Bilac escreveu sobre esse dualismo. É rapidinho. Ele dizia assim: não és bom, nem és mal. És triste, és humano. Vives ansiando em maldições e preces, como se a arder no coração tivesses o tumulto e o clamor de um largo oceano. Pobre no bem como no mal padeces, e rolando num vórtice vezano, oscilas entre a crença, o desengano, entre esperanças e desinteresses. Capaz de horrores e ao mesmo tempo de ações sublimes. Não ficas das virtudes satisfeito, nem te arrependes, infeliz dos crimes. E no perpétuo ideal que te devora, residem juntamente no teu peito um demônio que ruge e um Deus que chora. Olavo Bilac escrevendo dualismo. Queridos, este dualismo habita no nosso coração, não é? E para terminar, eu prometo que vou terminar agora. Pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Evangelho, nós temos esta condição, que não é nossa, é de Deus, de vencermos estas tropas inimigas que nos cercam. Como que eu vou conseguir? Não é por força tua, nem é por força minha, nem por mérito nosso, não é porque eu oro bonito, nem sei pregar, não. É por graça e dádiva de Deus. Eu quero citar Arthur John Gossip, que fala também sobre esse tema, e não estava preparado para a nossa live, não. Eu estou fazendo aqui uma coletânea de citações para meu próximo devocional do próximo ano. Nós teremos, com a ajuda de Deus, o meu Porto Seguro também em 2026. Olha o que ele dizia sobre essa dualidade. Como tropas inimigas aquarteladas sobre um povo conquistado, os hábitos que nos repelem se demoram tranquilamente em nossa personalidade. Ou seja, aquilo que eu quero me afastar, que eu critico no meu irmão, ele demora tranquilamente na minha personalidade, escondido lá. Embora olhemos para os mesmos carrancudos, temos de obedecer às suas ordens, indo buscar e fazer as coisas que eles nos ordenam. O que é isso? Essas tropas inimigas é a nossa carne, não é? O que pode nos dar poder sobre a nossa carne é este evangelho, que nós estamos falando aqui há quase 1 hora. Dinamite. Poder de Deus para a salvação, que dá uma força que não é terrena, uma força que não é humana, uma força imanente, que não se vê, mas que se sente, não é? Quando o Senhor entrava e vivificava aqueles cristãos que estavam na antessala do martírio, como Paulo, esperando para ser sacrificado, ele não reclama, ele não maldiz, ele não desdém e ele não se vê abandonado por Deus. Ele diz: cumpri o meu propósito, terminei a carreira, guardei a fé. Ele se preocupa até, irmãos, vamos perceber, na antessala da morte, ele se preocupa em escrever para Timóteo
pedindo que Timóteo fosse buscar João Marcos. Traga João Marcos também, um irmão que lá atrás ele tinha tido uma diferença muito séria, que fez com que um fosse para um lado e outro para o outro. E ele diz para Timóteo, olha, traz os livros, os pergaminhos, a minha capa que está na casa de Carpo, certamente ele estava com frio na prisão mamertina, e traz também João Marcos, porque ele te será muito útil para o ministério. O que isso quer dizer? Aquele que vive o Evangelho não é indiferente. Ele estava prestes a ser sacrificado e ele se envolvia com as dores do próximo. Então eu quero agradecer os irmãos e todos que estão nos ouvindo e que esta força do Evangelho tome a todos. Eu sinto aqui no meu coração que esta força do Evangelho abrace a todos, vivificando o vosso coração. Se alguém um dia perguntar o que é evangelho para você, pode usar essa expressão. Evangelho é dinamite. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Algumas pessoas... Só fazer um agradecimento ao Ricardo. Deus abençoe, Ricardo, por receber o convite, aceitar e poder participar conosco, nos trazendo estas riquezas tão profundas que com certeza enobreceram a nossa alma na noite de hoje. Deus que te abençoe grandemente, meu amigo. Deus abençoe de coração. O Ricardo trouxe 2 poemas aqui, e é uma ferramenta também utilizada por Paulo, lá em Atos capítulo 17, versículo 28. Ele diz, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas disseram. Paulo ele usa o recurso de poesias conhecidas naquela época, próximo ali de Atenas, para também evangelizar. Olha que coisa interessante, né? Poetas pagãos, inclusive. Poetas pagãos, exatamente, poetas pagãos. E quando o Ricardo fala dessa dualidade, Paulo também vai falar em Romanos, lá no capítulo 7, versículo 15, porque o que eu faço, né, não compreendo, pois eu não faço o que eu quero, ó, a dualidade, mas o que eu detesto, aí eu acabo fazendo. Aqui, então, essa dualidade é evidente, essa luta, né, dessas duas coisas que está dentro dele. E que essa live de hoje, né, esse momento de hoje possa fortalecer aí essa dinamite dentro de você, que é o poder de Deus, e que você não se envergonhe desse evangelho, e que você fuja também do falso evangelho, do anátema, daquele evangelho que te afasta da cruz, do evangelho que coloca você no centro e tira Cristo, né? Fuja desse evangelho e se aproxime do evangelho onde Cristo é o centro de todas as coisas. É tudo por Ele, para Ele, e por Ele são todas as coisas. Glória a Ele eternamente. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Eu vou pedir agora que, já que o Ricardo é a primeira vez que ele está com a gente, o Elcio, irmão, nos incomodar, eu peço para o Ricardo fazer uma breve oração, apresentando todos que estiveram na live, e aqueles que ainda vão ver essa live, que eu sei que como uma dinamite também vai se espalhar para muitos lugares, para muitas pessoas, e eu sei que vai ajudar muita gente. Ricardo, por favor, faça essa oração por nós. Senhor Deus e Pai Celestial que está nos céus, em Jesus, teu Santo Filho, nós te glorificamos por este encontro tão propício que o Senhor nos prepara neste domingo, Senhor, primeiro dia da semana, que foi um dia escolhido para te encontrarmos. Te glorificamos especialmente pela obra da cruz. Te glorificamos pela predestinação em Jesus desde a fundação do mundo. Te glorificamos por este amor incompreensível, como disse Paulo, que ele se sentia constrangido por este amor. Senhor, Paulo dizia, este amor, ou o amor de Cristo, nos constrange. E agora, Senhor, todos os que estão reunidos aqui nesta live, se declaram constrangidos pelo amor de Cristo Jesus pelas nossas almas. E só nos resta te glorificar, te tributamos honra, glória e louvor, porque tu estás assentado num trono de glória. E confessamos que não há outro Deus além de ti, confessamos que não há salvação fora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E o Senhor, deste trono alto de glória, assiste a todos os moradores da terra, que são a ti e aos teus olhos como grãos de areia. Como dizia Isaías, ó Senhor, o Senhor conhece a todas as estrelas e as chama pelos seus nomes. E assim nós nos sentimos, ó Senhor, cuidados por ti e amados por ti, por intermédio da tua palavra. Vamos te rogar, ó Deus, faça-nos crescer em graça, fé e conhecimento em Cristo Jesus. E todos os que estão orando agora conosco, ó Deus, se houver algum irmão, e sabemos que há, ou irmã, que atravessa dias de aflições, enfermidades incuráveis, tristezas, depressões, síndrome do pensamento acelerado, síndrome do pânico, ansiedade, ó Senhor, pelo teu Espírito que está sendo derramado nesta live, visita cada irmão, cada irmã, com o bálsamo do teu Espírito. Nós ouvimos dizer que há irmãos dos Estados Unidos, de outros países. Faça esta dinamite do teu Evangelho explodir nos corações que estiverem distantes, mas que estão conectados conosco nesta comunhão. Dá-nos esta graça, Senhor. Dá-nos esta eficácia no coração de vivermos este verdadeiro Evangelho. Perdoa-nos dos nossos pecados, lava-nos no sangue do Senhor Jesus e aceita o nosso louvor. Abençoa a nossa semana, nossos dias, abençoa a vida do teu servo, nosso irmão Anderson, do irmão Joel, das famílias aqui representadas. Quem não nasceu de novo, dá a graça de nascer de novo, pelo amor do teu santo nome, e vivifica-nos, como ouvimos nas exposições. Faça um novo avivamento entre nós, e o teu nome será glorificado. Graças nós te rendemos, te imploramos estes favores, te bendizendo e te louvando, pois não há outro Deus além de ti. No doce nome de Jesus oramos, por ele nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe mais uma vez. Foi uma alegria muito grande estar com os irmãos. Joel, Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa. Irmão Ricardo, Deus abençoe você, a tua casa. E Deus abençoe todos vocês que participaram dessa live conosco. Que a semana de vocês seja uma semana muito abençoada, cheia de paz, cheia da misericórdia de Deus. E que o Espírito Santo possa ministrar aos vossos corações. E como dizia Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, no último versículo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Amém. Essa live vai ficar gravada e eu vou colocá-la disponível, não só aqui no meu Instagram, mas no Instagram do irmão Joel e do irmão Ricardo também, para que possa alcançar o maior número de pessoas. Mais uma vez, Deus abençoe. Ótima semana para os irmãos. Fiquem com Deus. Um abraço para todos que participaram da live com a gente. Fiquem com Deus. Amém.